Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste programa, você aí de casa pode conhecer mais sobre a história, ideologias e projetos dos vereadores eleitos para a 17ª legislatura. E o meu convidado de hoje é Rafael Colucci, do Democratas, que está no primeiro mandato. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Ana, boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite de poder estar aqui hoje. Vereador, como eu disse agora no início do programa, sua primeira eleição, como vereador de Passo Fundo, quais estão sendo as expectativas? Fala um pouco desta responsabilidade. A gente sabe que para chegar até aqui é uma caminhada bastante longa, Então, no meu caso específico, foram 3 eleições que eu disputei, ficando como suplente nas primeiras e nessa obtendo êxito através de uma boa votação. A gente sabe que essa é uma parte só, Agora vem aquela parte onde as pessoas nos deram a oportunidade de mostrar um trabalho. Foi a oportunidade que a gente pediu e elas nos deram a chance de poder avaliar se a gente tem a capacidade de fazer aquilo que a gente conversou durante o período eleitoral e nos períodos que a gente vem tendo acesso às pessoas e as pessoas também tendo acesso ao vereador. Eu acho que o início está sendo bom, está sendo bem movimentado no nosso gabinete, a procura é bastante, até mesmo pela causa que a gente defende, que é uma causa que há muito tempo não tinha um representante que trabalhasse essa bandeira como sua principal bandeira. Vereador, o senhor foi eleito então com 2.657 votos, foi uma eleição muito importante pessoalmente como candidato, mas também para o partido, que ganhou 2 cadeiras aqui na Câmara Municipal com o senhor e o vereador Patrick Cavalcante. Justamente, o vereador Patrick Cavalcante ele teve uma participação fundamental nessa questão, porque eu até então estava em outro partido, e a gente sabe, na época de eleições, as pessoas começam a convidar e começam a fazer propostas. Eu estava em outro partido que, naquele momento, eu tinha uma avaliação de que, através de número de votos, você tem que pensar nisso, porque é uma questão de estratégia também. Eu, de repente, naquele momento, pensei que não poderia chegar ao êxito. E resolvi trocar de partido. E no momento que resolvi trocar de partido, o vereador Patrick Cavalcante, que era o partido onde eu tinha ficado por mais de 7 anos, me fez o convite para retornar. Analisando todo o cenário, eu resolvi que, se tivesse que voltar, trocar, voltaria para onde eu já conhecia, já tinha uma experiência positiva, e nisso trabalhamos o partido pensando nas eleições de 2016, 2018 e 2020, porque fizemos um projeto de eleger 2 vereadores ou mais. A gente conseguiu eleger dentro daquilo que a gente tinha a perspectiva de 2 vereadores, e a gente conseguiu, através do trabalho de todos os candidatos, porque não foi só os meus votos e nem só os votos do vereador Patrick, que nos colocou lá. Então a gente também valoriza aqueles candidatos que disputaram e nos deram o suporte para chegar. E agora a gente está dentro da casa, trabalhando também em sintonia. O vereador Patrick já está no 3º mandato, e a gente às vezes recorre ao vereador com mais experiências para a gente poder também fazer o nosso. A gente não tem vergonha nenhuma tem que ter humildade bastante dentro da casa para a gente poder também fazer as coisas com maior clareza e ter um maior número de resultados nas ações que a gente faz. E o senhor ficou satisfeito com essa troca, essa mudança, então, de partido? Anteriormente o senhor era de qual sigla? Eu era do PMDB, eu tinha um bom trânsito dentro do PMDB, até fui o vice-presidente na executiva, tinha muitas amizades, o vereador Fernando hoje, o vereador Rufa, que são de outros partidos também agora, o próprio vereador Eloy. A gente teve uma sintonia muito boa dentro do partido, mas, como eu disse, eu tive que pensar exclusivamente na minha candidatura, porque a gente batalha e vem há um tempo trabalhando para te chegar lá. O que coloca a gente aqui dentro é o número de votos, e a gente vislumbrava que ali dentro, com aquelas pessoas, tinham que fazer mais votos. Então essa decisão foi em cima disso,
tenho as amizades, tenho um respeito enorme pelo PMDB, vereador Paulo Negra também, mas realmente o que me fez trocar foi pensando exclusivamente na possibilidade de eleição, porque senão você passa a ser desacreditado, e todo o trabalho que você fez durante a vida toda, ele acaba caindo pelo ralo, e às vezes tu não realiza aquele sonho de poder fazer mais pelas pessoas. E eu, graças a Deus, eu consegui mostrar para as pessoas que elas poderiam me dar uma oportunidade para fazer isso, para fazer por elas. Porque, na verdade, aqui dentro da casa, aqui dentro da Câmara, a gente está aqui para prestar um serviço para a comunidade. E isso a gente tem que ter clareza quando a gente entra aqui, que às vezes vai ter períodos de sucesso, às vezes períodos de dificuldade, como eu estava te comentando antes. E a minha causa, por ser uma causa muito deficitária e pessoas que se doam, inclusive financeiramente, para movimentar esses aspectos, elas cobram muito. Mas eu entendo a cobrança delas, também gostaria que elas entendessem, né, a forma que a gente está trabalhando aqui, dentro da sistemática da casa, dentro dos trâmites, as coisas vão acontecer, e eu tenho certeza que no final dos 4 anos de mandato, as pessoas vão dizer, vão lembrar que teve alguém aqui pela causa que lutou e que pelo menos tentou fazer, né? Então eu tenho clareza que com calma as coisas vão acontecer. Vereador, resgatando então para quem está em casa e conhece agora, né, a partir deste novo mandato, então, desta nova eleição, o seu trabalho na política, o senhor iniciou no movimento comunitário e também no movimento estudantil. Resgatando então a questão do movimento estudantil, foi lá na UPF onde o senhor foi presidente por 3 mandatos. Na verdade, a gente, na esfera política, de fato, foi no movimento estudantil, no DCE da UPF, onde o DCE ele me deu muito aprendizado, porque na época que a gente assumiu o DCE, nós encontrávamos um DCE, um movimento estudantil totalmente desacreditado, por falcatruagens que faziam nas eleições, por má administrações, por roubo. E nós assumimos o DCE na época com 230 mil de dívidas. Dívida deixada por uma direção que usava o DCE para fins próprios, financeiros, e isso foi dando um basta, que as pessoas não queriam mais participar de DCE, e muitas nem sabiam o que era DCE, porque o movimento estava muito despolitizado. No momento que a gente conseguiu romper com essa estrutura que estava lá, até hoje o vereador Alex também, que foi do movimento estudantil e que foi nosso adversário nas eleições, mas sempre que tivemos um embate dentro do respeito, também teve a parte deles e a nossa, dos movimentos, de tirar esse movimento que fazia mal para os estudantes, para a universidade e para a cidade, porque não mostrava realmente a representatividade que os alunos esperavam e que a sociedade esperava. Nós conseguimos, através disso, resgatar, colocar as contas em dias, ter uma parceria com os diretórios acadêmicos, expandir as representações do DCE fora dos muros da universidade, onde a gente participou dos conselhos municipais do meio ambiente, conselho municipal de transporte, se envolvendo, o Conselho Municipal de Saúde, se envolvendo nessas questões da cidade, pertinente com o dia a dia do cidadão e, consequentemente, dos alunos, porque futuros profissionais de cada área, saindo da universidade, vão se inserir na sociedade através do mercado de trabalho. E a gente conseguiu, através desse mecanismo, mostrar para as pessoas que teria que trabalhar sério, teria que trabalhar com um comprometimento para que pudesse mudar esse cenário. Hoje o que a gente está vendo na política nacional, com todos esses escândalos, nós vivemos isso lá em 2005, 2006 e até 2009, quando a gente ficou, acontecia algumas ações isoladas em DAs, diretórios acadêmicos, porque às vezes tem pessoas que não estão preparadas para lidar com o dinheiro que não é seu e que é do coletivo, que é dos alunos, e acontecem essas coisas. Mas também não é uma situação muito fácil, porque se for ver o público da Universidade de Passo Fundo é maior do que a população de muitas cidades vizinhas daqui. Com certeza, assim, ó,
para fazer toda essa estrutura e movimentar, nós tínhamos que ir para diversos campos. Tinha Campo Casca, Soledade, Carazinho, Lagoa Vermelha, Sarandi, Palmeira. Então o DCE representava todas essas pessoas, e se você não se inteirasse com essas pessoas, elas se sentiam isoladas. Uma por já estar isolada do campo central e outra por não ter representatividade e ninguém estava aí por eles. E nós conseguimos aproximar essas pessoas, essas representações através dos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, repassando o dinheiro que eles pagavam para o DCE, para eles através de palestras, auxílios a viagens, auxílios à semana acadêmicas, eventos. Então, naquele momento, nós conseguimos ver que os alunos acreditavam novamente. E quando a gente saiu, nós seguimos sempre nos trâmites, porque sempre você vai ser apontado o dedo. E a gente, através da nossa gestão, a gente conseguiu fazer perito contábil, uma auditoria quando a gente entregou, e para que isso seja muito transparente e claro, para depois ninguém chamar de ladrão ou coisa assim, porque é uma forma de tu tirar o mérito daquela pessoa, e isso acontecia também. E nesse ponto a gente fez isso, foi aprovado por todos os diretórios acadêmicos, e ali se encerrou um ciclo, né, positivo na minha vida, muito importante, que eu valorizo muito as experiências que eu tive no DCE, porque nunca tinha administrado assim algo tão grande e tão com número de valores que a gente lidava, não sendo meu. Então a responsabilidade era maior, porque tu administrar a tua conta já é uma responsabilidade. Agora tu administrar a conta na época de 20 mil alunos, 19 mil alunos, então graças a Deus eu tenho como positivo essa ação para passagem pelo DCE, e agradeço muito a oportunidade que tive lá, porque lá foi a base para minha caminhada até a Câmara e como eu deveria seguir os passos aí dentro da caminhada política, que foi lá que eu vi que eu tinha vocação para isso e que era isso que eu buscava. Realmente a gente pode comparar, né, a sua carreira política, vereador, como uma escada, né? Porque o senhor começou lá no movimento estudantil e na sequência então veio a Associação de Moradores do Centro, que também foi um grande desafio, posso dizer assim. Sim, na verdade eu vou abrir uma lacuna aqui, porque tem um ponto que ninguém sabe. Eu comecei meu trabalho paralelo ao DCE, muito antes. Eu comecei, meu primeiro trabalho foi no ambulatório Irmã Margarida, lá na Vitor Isler. Então eu pegava o ônibus, eu morava ali na Cruzeiro, pegava o ônibus, às vezes ia até dormindo no ônibus, que era muito cedo, eu tinha que estar lá às 7 horas, e tive uma chefe muito gente boa, dona Elaine Lopes Penteado, a Negão, a enfermeira, foi como uma terceira mãe para mim, porque eu tinha minha mãe, a minha avó e a dona Elaine. Me ensinou muito, foi uma pessoa que eu devo muito na minha vida, eu tenho um carinho enorme pela família dela. Ela foi essencial na forma de tratar as pessoas, na forma de lidar com o serviço público, e eu, dentro daquilo ali, eu aprendi que era dessa forma que a gente tinha que atender respeitosamente, porque nós estávamos ali para eles e por eles. Então, depois dali eu fui transferido lá para o Hospital Municipal. 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, ela foi para lá também transferida, ser minha chefe novamente. E eu tenho assim um carinho enorme por ela. Ela já não está mais aqui, mas sempre vai estar no meu coração, porque através desses espaços, na saúde, depois no posto de saúde, ali no Central, tive a Lourdes também como chefe, muito gente boa, e me ensinou muita coisa. E aí veio a AMAC. A AMAC foi um movimento que nos proporcionou o envolvimento com a comunidade de fato, tendo ações concretas que tragam benefício para os moradores da área central e colaborando também com toda a cidade através da Mampaf, fazendo parte desses movimentos. Eu acho que a AMAC também foi muito importante e ainda é importante na minha caminhada política. Vereador, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Rafael Colucci, que na sequência vai falar sobre a sua principal bandeira então aqui no Legislativo, que é a causa animal.
estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Rafael Colucci, do Democratas. Vereador, no finalzinho então do bloco anterior, a gente estava comentando então a respeito da sua trajetória política antes de chegar então aqui no Parlamento Municipal. O senhor também teve uma passagem pelo Poder Executivo e numa dessas passagens então foi com a questão do Amigo Bicho. O senhor ajudou a construir então esse projeto? Na verdade, eu fui para a secretaria fazer a coordenação de fiscalização e licenciamento ambiental. Chegando na secretaria, eu perguntei ao meu amigo e ex-secretário Clóvis Alves, que foi meu vice-presidente do DCE, como que era, o que eu tinha. Ele falou: não, Clóvis, vai no dia a dia, tu vai se dar bem, tu é um cara que vai conseguir fazer as coisas acontecerem, porque como eu te conheço, eu sei do sistema lá dentro como funciona, acho que tenho certeza que tu vai conseguir. Aí, no momento, a gente via que tinha o licenciamento ambiental e a parte de fiscalização, onde na parte de fiscalização, maus tratos a animais, poluição sonora, fiscalização de corte e poda de árvores, dos containers, dos resíduos sólidos. Então, nessa parte de licenciamento ambiental mais técnica, eu, em conversa com esse secretário Enilson, acordamos que essa parte mais técnica, para a gente ter um resultado maior e uma rapidez no encaminhamento de projetos, ficaria então com a época subordinados ao hoje secretário Rubens Astolfi, que é engenheiro ambiental e que tem a capacidade técnica para fazer as coisas andarem, e assumir mais fortemente essa parte da fiscalização. Mas através de um trabalho também diferente de fiscalização, de multas e de penalizações. Nós tínhamos um trabalho na secretaria, era de dar oportunidade daquelas pessoas regularizarem determinada situação que estava dando problema para o vizinho ou para a comunidade, questão de barulho, poluição sonora. Não adiantava nós ir lá multar e o barulho continuar. Então nós notificávamos as pessoas para que regularizassem dentro de um período que traria benefício para ele e para o vizinho. Então, foi aí que nós construímos também um trabalho muito sério, muito participativo da secretaria para poder encaminhar diversas soluções. Nós tínhamos, na época, ações com a Brigada Militar, através da Patrulha Ambiental, para coibir esse barulho todo. E nós tivemos um sucesso muito grande na época, a operação chamada Você Quer Sossego, porque teve apreensões de som, a brigada apreendeu veículos, estava tudo muito centrado dentro, junto com a promotoria. No momento onde acabou as fazendas e as festas, chácaras, o povo migrou e aí acabou que a gente vê como está hoje, né? Então, se tivesse dado continuidade a essas ações na época que a fiscalização fazia, eu acho que hoje a gente não teria tanto problema, teria sido algumas ações coordenadas, teriam dado uma contida, mas acho que a Brigada Militar está fazendo seu papel, a Secretaria, e a gente espera logo na frente que essa diminuição venha com a implementação da própria lei, né, da consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Então, depois dessa passagem que o senhor teve, então, pela secretaria que trabalhou, então, na perturbação do sossego público, nessa questão de fiscalização, veio a questão do Amigo Bicho. Isso, agora que eu ia entrar. Aí, através disso, me identifiquei mais com a questão dos animais, por ver que os animais realmente eles não tinham ninguém por eles. Era uma situação que as fiscalizações na época, devido ao número de pessoas e o número de envolvimento de funcionários que por lá passaram nessa causa, hoje nós tínhamos só a fiscal Maria de Lourdes, que ela é muito competente, uma pessoa que faz, mas estava sozinha. Então nós tivemos a participação do André Alberdan Simor, o Fernando Bergman, que fez parte da minha equipe, o Rivelino, eu, o próprio pessoal de outros setores nos ajudavam, nos auxiliavam quando tinha que fazer uma fiscalização mais firme, em alguns pontos de boca de fumo, que também maltratavam os animais. Não foi uma vida fácil, não foi nada fácil, mas nós fizemos o que estava dentro do programado, que a gente programava, só que via que nós tínhamos que ter um programa que controlasse a natalidade, que
pudesse absorver essas questões da fiscalização em si no dia a dia. E aí o prefeito criou, juntamente com as entidades, o Ministério Público, foi dialogado, foi formatado em todas as entidades ajudaram na formatação, e eu tive o prazer de fazer a coordenação, de ser o coordenador, e para mim foi uma experiência muito positiva também, porque a gente lida com seres vivos. Então, dentro das prioridades que nós fazíamos dentro da coordenadoria de fiscalização, por exemplo, cortar uma árvore aqui hoje sem a licença, que também é importante sim, você tem que ir lá ver se a pessoa tinha licença ou não, mas essa questão da árvore poderia esperar, porque nós tínhamos um animal maltratado ou um animal sendo abusado, espancado, a árvore ia continuar lá. E o animal, nós teríamos que dar o retorno imediato. E foi isso que a gente fez, priorizou seres vivos, seres que sofriam e que, dentro desse contexto, não tinham saída, voltavam para a rua e iam procriar. Então o programa fez isso, acolhia nos bairros com as entidades podiam encaminhar os animais, atendemos no rodeio, atendemos o CAPA, atendemos o Amigo Bicho, atendemos o Compata, e atendemos também as pessoas. Faltava atender as protetoras, que ainda é uma questão para a gente ver uma forma mais eficaz para elas participarem no programa. E aí que a gente fez uma sugestão, né? Já vou entrando na questão da criar um cadastro para as protetoras poderem fazer os seus encaminhamentos, visto que nós temos uma lei agora que é do cão comunitário, onde permite que aquele cachorro seja encaminhado, aquele cão seja encaminhado para castração através de alguma protetora, alguma pessoa que vai fazer o seu monitoramento. Então a gente quer, através dessa lei, enfim, criar um cadastro que elas tenham também, sejam assistidas pela Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria do Meio Ambiente saiba quantos animais cada uma atende, qual o trabalho de cada uma, o que elas podem fazer para determinada protetora, porque protetor e protetora também são alicerce para essa causa tão nobre, além das entidades. As protetoras e protetores fazem um trabalho muito sério e tem que ser valorizado também por esse vereador e pela sociedade, para saber o que cada uma faz. Tem protetoras que cuidam de 30, nós temos a Doris aqui da prefeitura que eu acho que ela, na mão dela, já passou mais de 1000 animais. Hoje ela deve cuidar de mais ou menos 35, só lá na Pedreira. Então, a gente tem que valorizar, tem que ver uma forma de poder estar próximo à Secretaria do Meio Ambiente, à Coordenadoria do Bem-Estar Animal e o Poder Público em si, para dar suporte para essas pessoas continuarem trabalhando. Ainda existem muitas pessoas que têm aquela opinião, vereador, de que existem outros temas mais importantes, que a causa animal deveria ficar para depois, mas não é isso que deve acontecer, até porque existe, né, uma lei federal que foi aprovada recentemente que coloca isso como responsabilidade dos municípios. E através, então, das suas propostas, a gente está se adiantando aqui em Passo Fundo. Na verdade é isso, porque eu tenho esse lado positivo por ter um relacionamento muito bom com as entidades e protetoras. Então, muitas coisas a gente discute junto com elas, dialoga, e muitas coisas a gente vê pelo que aconteceu lá dentro. Então, a legislação ela foi aprovada agora, mas antes mesmo de a gente ter o acesso à legislação nova, nós tínhamos o acesso ao dia a dia, que é o que mostra que as coisas têm que ser dessa forma. E dessa forma, a gente ouvindo a comunidade, ouvindo quem está dentro do contexto da proteção, que a gente vai construir. A gente construiu a Comissão do Bem-Estar Animal, de Proteção e Bem-Estar Animal do Gabinete, onde a gente ouve as protetoras, ouve as entidades, constrói junto propostas, encaminhamentos, projetos, dá prioridade para determinadas ações para a gente seguir aqui na casa. Aqueles que acham que tem outras prioridades, eu respeito, mas eu peço que respeitem a causa, e até mesmo colegas que não vê com os mesmos olhos, mas que respeitem o trabalho, respeitem a causa, o vereador e as pessoas.
porque a questão dos animais ele não é só mais uma questão de sentimento, de amor, ela envolve saúde pública. E também existem verbas específicas, ou seja, não se tira da saúde para se investir na questão Ninguém quer tirar da segurança para investir, da educação para investir, dos idosos para investir para os animais. Nós vamos buscar as verbas onde tem. A gente pode fazer as indicações para o Executivo, buscar com os nossos parlamentares, uma emenda parlamentar, mas a gente vai buscar onde não se tem, para não tirar de quem não tem para botar. Então, essas coisas que as pessoas têm que entender e valorizar, elas têm que saber como que a formatação acontece dentro da Câmara, dentro do Executivo, para poderem também entender e depois não falarem alguma bobagem, porque às vezes a gente vê que muitas cobranças são bobagem, das pessoas não terem um entendimento ou não querem ter um entendimento. Mas aí fica a cargo de cada uma, né? A gente respeita, mas também quer o respeito para que a gente possa continuar fazendo um trabalho sério. E junto com as protetoras, vereador Rafael, a gente acompanhou, né, o senhor vem realizando inúmeras reuniões, né, fora, né, da Câmara, fora do período que acontece, então, aqui o expediente normal, também para poder reunir todas elas, na construção, então, de um código municipal que vai tratar dessa temática da questão animal. A gente agora, nós tivemos muitas reuniões, e a maioria fora do expediente, para poder... Então a gente termina o trabalho aqui, muitas vezes sai da sessão e vai fazer uma reunião. Porque é isso, a gente está aqui para fazer essas coisas. De repente muita gente não enxerga, mas quem enxerga vê que o trabalho se desenvolve aos poucos e não é tão rápido como nós gostaríamos que fosse, mas é o trâmite que é assim que funciona. Então a gente tem que se adaptar e dentro dessas questões construir. Nós tivemos também lá em Porto Alegre, agora com a deputada Regina Beck, que é uma referência na causa animal, inclusive vai estar aqui nos ajudando, e a gente deu uma segurada agora porque está sendo reformulado o novo Código de Proteção Estadual. Então a gente vai fazer muita coisa em cima, muita coisa que nós já tínhamos falado aqui e que tínhamos pensado nessas reuniões, estão sendo propostas lá. Então a gente, ela nos pediu que nos aguarde um momento para que isso seja construído em consonância com o que está, para a gente poder ter um código forte, sólido, que dê realmente proteção para os animais, que dê amparo, e a gente, dentro disso, a gente segurou um pouquinho, mas está trabalhando aspectos, projetos dentro desse que seriam englobados no código, que é, como, por exemplo, a regulamentação do comércio, da venda de animais, de pets, que hoje a gente vê que é uma venda desenfreada. Então a gente tem criado mecanismos através de criadores certificados, aprovados dentro da vigilância sanitária, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que a gente possa ter uma origem desses animais que não sejam matrizes usadas explorando. Ninguém é contra a fazer, o bom seria adotar, mas quem sou eu para chegar e dizer que as pessoas não têm que comprar? Se elas têm que comprar e querem optar por essa compra, esse animal ele tem que ser rastreado, ele tem que ter, o criador tem que ser um criador responsável, com todas as certificações, para que não aconteça isso, porque ninguém sabe, aquele cachorrinho bonitinho chegou lá, mas ninguém sabe se a mãe não está numa gaiola presa e é só para reprodução. Isso acontece muito, então cabe a nós fazer mecanismos, criar para que isso minimize, ou quem sabe até acabe um dia. Então são coisas que a gente está trabalhando e vai continuar trabalhando firmemente para avançar nesse ponto. E dentro, né, desse tema ainda da causa animal, o senhor apresentou inúmeras indicações que fica até difícil a gente citar, né, durante o programa, inclusive o aumento da castração. Mas eu não quero deixar de mencionar um projeto de lei que foi apresentado no início, então, logo que o senhor entrou aqui na Câmara, que é o que proíbe o uso de fogos de artifício. É uma questão polêmica porque muita gente discordou desse assunto também. Na verdade, muita gente discordou e muita gente concordou. Discordou aqueles que não entenderam, eu acho, porque o que eu penso com isso? Eu não estou pensando somente nos animais. Se a gente for pegar, claro que o que me motivou foi os animais, pela questão, mas envolvendo isso, a gente vê que essa disparada de fogos desenfreada, assim, tem os hospitais, tem crianças nos hospitais, o barulho, tem crianças e adultos que perdem os membros
aumentou significativamente no Brasil 30% o número de acidentes com fogos de artifício. Mas a gente não quer chegar e proibir os fogos. A gente quer proibir aqueles que fazem barulho e que tem uma maior concentração de pólvora que faz essa questão de mutilação. Os fogos podem ser aqueles fogos bonitos, que eu também gosto, que eu acho bonito, aqueles com cores, e pode ser comercializado tranquilamente. E o que a gente quer é regulamentar alguns para que a gente possa lá na frente dizer, não, foi positivo. Foi como a lei do consumo de bebida alcoólica, foi como a lei da proibição do cigarro. Toda mudança cultural, ela tem restrições e passa por uma adaptação. E é assim também com os fogos. Acredito eu que possa ser aprovado na casa e que possa entrar. Aqueles que são contra, eles têm um poder democrático nessa casa de vir aqui, procurar um vereador, procurar alguém, ou até mesmo me procurar e dizer o porquê, que quem sabe esse projeto não seja aprovado. Depende deles fazer a parte deles. Eu estou fazendo a minha parte para que ele seja aprovado juntamente com a proteção. Agora, aqueles que não querem podem procurar, eu acho que devem procurar, acho que não deve ficar só nas redes sociais ou o descontentamento. Tem que partir na prática, mostrar que não quer e por que não quer, e quem sabe consigam também, né? Acho que é por aí. Tudo questão de diálogo, né? Diálogo. Vereador, infelizmente o nosso tempo então está chegando ao fim, mas antes de encerrar eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e também deixar um espaço para o senhor deixar um recado final aí para os nossos telespectadores. Na verdade, então, eu vou agradecer, né, e vou pedir então que a gente marque outro para nós falar as outras, porque realmente ficou muita coisa aí. Eu gosto de falar e gosto de participar, e ficou muita coisa que a gente poderia falar, mas agradeço a oportunidade de mostrar já essas ações e que as pessoas tenham um conhecimento de como a gente chegou até aqui, como a gente está trabalhando e como a gente quer fazer para seguir. Então, muito importante estar aqui, agradeço o convite e sempre que convidado estarei aqui. E o mandato está apenas iniciando, né, vereador? Com certeza. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.